O movimento estudantil aconteceu durante a ditadura militar, de 1964 até 1985. Os jovens lutavam nas ruas de forma pacífica contra a força militar. E o que os estudantes defendiam é que a sociedade fosse unida e tivesse harmonia entre os homens. O governo não respondeu aos jovens com tanta parcimônia e respondeu de forma muito violenta, na verdade. Eles foram exilados, foram mortos, perderam seus empregos. Os que ainda não tinham completado os seus cursos foram expulsos da faculdade. Alguns foram torturados também. Um outro movimento que também começou nos anos 60 foi o movimento hippie. Esse movimento, de falar dele, já traz aquela clássica frase: faça amor, não faça guerra. Os hippies, eles eram caracterizados por suas roupas muito coloridas, por seus cabelos e barbas muito grandes, pelas meninas com flores no cabelo. E um marco mesmo dos hippies é que eles lutavam de forma bem pacífica, sempre em cartazes ou em manifestações, para eles mostrarem como estava a forma que estava o país, porque o pessoal tinha milhões de pessoas passando fome. Então, o movimento hippie em si era para mostrar o que estava acontecendo com o país, o que realmente estava acontecendo, porque eles estavam gastando dinheiro com guerra em vez de se preocupar com a própria população. Uma coisa que essa revolta hippie também trouxe foi os direitos das mulheres, foi o movimento feminista. O movimento feminista que teve início após a Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram que colocar as mulheres para trabalhar, sair dos seus lares como as donas dos lares e ir para a fábrica, nos quais eram normalmente, tipicamente de homens, mas os homens estavam na guerra, então precisavam delas. Então, esse momento, após a Segunda Guerra, as mulheres precisavam e ainda queriam sua liberdade. Ao querer a liberdade, as mulheres, mesmo depois de tanto tempo, elas ainda assim lutavam. E uma coisa muito importante que aconteceu, foi um marco, e até hoje é a queima do sutiã, que mostra a falta de submissão da mulher ao seu marido. E também uma coisa que foi muito boa para elas, para todas nós, foi a pílula anticoncepcional, que teve a liberdade e nos tornou e nos possibilitou com que pudéssemos escolher quando ou não ter filhos. A década de 80 trouxe várias mudanças muito importantes para o avanço tecnológico e científico no mundo. E nós utilizamos essas mudanças até hoje. Por exemplo, foi nessa época que inventou o telefone móvel, o laserdisc, o computador, o CD, e também foi nessa época que aconteceu o primeiro transplante de coração. Eu vou contar uma história que aconteceu um pouquinho antes da Guerra Fria, mas que repercutiu muito e foi muito importante. Uma pequena cidade francesa foi assolada por uma onda repentina de alucinações que deixou 5 pessoas mortas e muitas seriamente feridas. Durante anos, os incidentes foram atribuídos a uma contaminação por fungo alucinógeno em uma das padarias da cidade. Mas essa teoria agora é questionada pelo repórter investigativo americano Hank Abaurelli. O Hank defende a tese de que o episódio ocorrido na cidade francesa foi, na verdade, uma série de experimentos conduzidos por cientistas da CIA com a droga LSD. A versão do jornalista, no entanto, é contestada pelo acadêmico americano Steven Kaplan. Ele argumenta que os sintomas apresentados na época eram parecidos, mas não exatamente iguais aos sintomas do LSD. Por outro lado, o acadêmico publicou um livro sobre o acontecimento na cidade, no livro O Pão Maldito, que diz que a hipótese de contaminação por fungo também não se sustenta. Tanto o repórter quanto o cientista concordam que o governo francês deveria investigar o assunto. Em suas investigações, o Hank diz ter encontrado documentos da CIA identificando frases em inglês em linguagem codificada. Ele diz que os arquivos encontrados, mencionados nesse documento, revelariam, se não tivessem sido enterrados, exclusos, apagados,
que a CIA estava sim fazendo um experimento com os moradores da cidade, dando a eles doses de LSD. Nos laudos em que o Henk encontrou, eles diziam que médicos concluíram que uma das padarias da cidade teria sido a fonte do envenenamento. O Henk, no entanto, diz considerar que é possível que o LSD tenha sido colocado no pão. Então, um desses cientistas que pesquisavam na época sobre armas biológicas, eles estavam realizando experimentos com LSD no início da década de 1950, que é mais ou menos na década entre o conflito da Coreia e o aumento das tensões para a Guerra Fria. No entanto, Henk ele diz ter encontrado esse relatório secreto e ele diz que foi mais ou menos em 1949. Os documentos em que o Hawking encontrou, nele diziam que médicos concluíram que uma das padarias da cidade teria sido a fonte para o envenenamento. No entanto, Hawking diz que é possível considerar que os LSDs teriam sido colocados nos pães. Os cientistas que pesquisavam armas biológicas naquela época estavam realizando experimentos com LSDs no início da década de 1950, no início das tensões da Guerra Fria e na época do conflito com a Coreia. Henk, ele diz que encontrou em um relatório de 1949, no qual o diretor das pesquisas de uma instalação militar, onde foram realizadas muitas das experiências do governo americano com LSD. Nesse documento, o diretor diz que deveria ter feito todo o possível para lançar esses experimentos em campo. O jornalista também diz que outro relatório da CIA que ele encontrou de 1954, um agente descreve uma conversa com o representante dessa indústria química, que foi de uma cidade na Suíça, que era a única cidade na qual era produzida o LSD naquela época. O jornalista também diz que, ao conversar com o agente, após vários drinks, ele revelou que o segredo dessa cidade é que não foi o pão, não foram o esporão de centeio. O esporão de centeio é um fungo parasita que ele tem propriedades alucinógenas. Então, o acadêmico Steven, ele, na verdade, está totalmente de acordo com o que esse agente diz. Porque ele diz que a contaminação não poderia ter sido afetada apenas por em um saco de grãos dessa padaria e teria contaminado todo o resto. Portanto, ao tirar toda essa hipótese dos fungos e do LSD, o Kaplan afirma que não teria sido apenas os sintomas, porque os sintomas teriam sido totalmente diferentes dos LSDs e também dos fungos. E os fungos não teriam, o LSD não teria sobrevivido ao forno para poder esquentar o pão. E morreu. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not